Olá, turma. Vou falar aqui do GGS11. Saiu o relatório deles. Fundo que ainda é bem criticado por alguns analistas, influenciadores, alguns dando o braço a torcer. Esse fundo aqui eu sou cotista desde 2020. Por que eu abro a minha carteira, entre aspas, aqui, dizendo que o GGS11 faz parte da minha carteira? Porque eu sou cotista dele desde 2020. Esse é um fundo que passou por altos e baixos. E eu falo que eu tenho ele em carteira só para dar um exemplo para vocês de que vocês não podem se basear em emoção para tomar uma decisão. Esse é um fundo que, lá em 22, ele comprou aquele imóveis da Americanas, em Extrema, que está alocado para Americanas, e depois daquela compra ali, veio aquele rolo com a Americanas, problemas, entrou em recuperação judicial, e aí a cota do GGS11 desabou bastante. Muitos questionaram se o GGS11 teria condições de comprar aquele imóvel de fato, porque ele foi comprado de forma alavancada. E aí entrou o Pedro, as Agros ali, e eles fizeram mudanças significativas, e o fundo vem mudando de forma significativa, de forma positivamente. Percebe que eu lembro que na época teve uns dois influenciadores que eram, um em específico bem grande lá no Instagram, aqui no YouTube, que era cotista do GGS11 também desde 2020. E quando o fundo fez essa compra e com o rolo da Americanas, ele saiu anunciando que ele vendeu. E consequentemente depois ele abriu uma casa de análise. Hoje ele tem uma empresa aí também que é uma casa de análise. O ponto que eu estou querendo chamar a atenção aqui é o seguinte, tá? Tomem muito cuidado com essa questão de se basear a carteira de vocês porque alguém está falando que comprou ou vendeu um ativo. Por mais que ele seja um analista de qualidade ou por mais que ele seja um influenciador que vem mostrando qualidade, vocês por conta deveriam conseguir tomar uma decisão entre vender ou não um ativo. Eu não vendi, obviamente, porque eu acompanho o GGS11. E no caso da Americanas, o imóvel está lá alocado para Americanas. A Americanas não é dona do imóvel, sim o GGS11. Então, problemas deram, ok, retira a locatária lá de dentro. Foi o que o LVBI fez lá. Está hoje cobrando na justiça, já que a renda lá do LVBI com Americanas caiu na recuperação judicial. Mas os Americanas saiu, locaram para outro, o fundo locou e vida que segue. A mesma coisa vale aqui para o GGS11 e para todos os fundos de tijolos. Então, quando você investe, você não pode se basear desse jeito. Eu vou dar um exemplo. O que é perder fundamento? Eu vou dar um exemplo para vocês do que seria o perder o fundamento. Vino 11. É um fundo que ainda tem uma base de cotistas bem significativa, mais de 100 mil, se eu não estou enganado. Já chegou a ter 150 mil. Esse é um fundo que, quando surgiu, eu fiquei atento, observando. Quando eu ainda olhava para as lajes com mais carinho. Hoje eu não gosto de lajes, já falei isso para vocês, apesar de ter lajes em carteira através dos híbridos. Mas, quando ele surgiu, me interessou porque ele tinha a ideia de um fundo boutique. Um fundo com lajes menores, uma proposta de imóveis diferente. E aquilo me interessou. E eu fui acompanhando, não comprei o fundo. Só que a gestora lá tomou decisões que complicaram a vida do fundo, deu pernadas muito maiores do que era capaz de cumprir, e é um fundo de lajes, onde os contratos são quase sempre típicos e onde tem uma entrada e saída de locatários muito mais rápida. Então isso também pode gerar um problema, XPPR 11, que o diga. E aí eu acabei ficando de fora e vi o quê? Isso é perder fundamento. E olha que esse é um fundo que está em algumas listas aí de casas de análise ou de analista independente, né? Eu não entendo o porquê, mas aí cada um com as suas preferências. Mas essa é uma diferença. O Vino 11 ficou para trás. Tinha tudo para crescer se mantivesse de repente aquele perfil pelo qual surgiu. O GGS11 surgiu aqui com contratos atípicos, 100%, uma pegada mais forte industrial também, 50%. Só que o que o fundo fez? Reconheceu que era preciso mudar a estratégia de forma positiva, diminuindo os industriais aqui dentro do fundo, começando a ter contratos típicos, então o regulamento também foi alterado, e aí indo para uma melhor. A gente vai ver aqui no relatório, mais uma vez, como o fundo vai crescendo. Então esses são pontos que vocês precisam se atentar por conta própria. Eu tenho um grupo lá fechado, onde lá sim eu dou minhas orientações mais precisas, só que assim, não é de um mês para o outro. Se algo está piorando, a piora ela vai acontecendo mensalmente, mensalmente, mensalmente. Vai chegar um ponto que, de tanto eu descrever lá no relatório do grupo fechado, olha, aqui está uma situação que piorou. Né? Pô, Jader, por que você não traz aqui para o YouTube? Porque, gente, eu faço esse trabalho aqui no YouTube, quero crescer aqui no canal, só que eu também preciso ser remunerado.
Ninguém, nenhum influenciador, nenhum analista que faz vídeos aqui para o YouTube, ele vai fazer isso 100% de graça. Ele está sempre buscando captar algum recurso financeiro. E é o normal, né? Ninguém vai ficar aqui gravando vídeos para o YouTube por gravar. Então, quando eu faço esses vídeos aqui, seja do GGS11, seja de outros fundos imobiliários, é sim com o intuito de analisar a situação do fundo, mas trazer uma posição final é só realmente lá no grupo fechado, onde eles me pagam todo mês, R$ 79,90. É um valor um pouquinho mais alto, justamente porque eu faço também um atendimento no 1 a 1, tá? Mas enfim, né? O que eu quero dizer por final aqui é que vocês precisam acompanhar sempre, como vocês fazem, seja vendo meus vídeos, seja vendo vídeo de outros, mas ler os relatórios também. Não quer ler o relatório? Então assine uma casa de análise, que lá você vai ter orientação do analista, de fato, que é para fazer. Entra para o meu grupo fechado. Ah, não, é muito caro. Então tem esse meu relatório aqui, onde eu descrevo aqui os 25 fundos imobiliários que você pode ter em carteira, trazendo o histórico dele de uma forma bem resumida. Apesar de ele ter 59 páginas, é bem objetivo. Quem comprou tem gostado, tem ajudado a montar a carteira de investimento. Então você vai montar essa tua carteira de investimento de acordo com o teu perfil. Eu acredito que dessa forma você consegue tomar uma direção mais acertada ali nos teus investimentos, seja com o meu relatório ou então assinando outras casas de análises, né? Sempre com o intuito de observar, né? Se não há um interesse por trás. Eu sou alguém que trabalha de forma independente, então eu não tenho nenhum interesse, nada por trás que não seja o reconhecimento de vocês de que eu estou de fato os ajudando a investir, tá? Então vamos lá, falando agora do GGS11, a gente vê aqui que a liquidez do fundo vem aumentando bastante, 85 milhões, no acumulado do ano mais de 50 mil cotistas. Isso aqui muito se deve pelo fundo ter virado base 10. Na época eu confesso que eu não gostei muito de virar base 10, não muda nada, né? Mas os investidores, por incrível que pareça, eles gostam de fundo base 10. Então o fundo virou base 10, subiu a quantidade de investidores, não é só por isso que subiu, e sim pela qualidade que o fundo vem demonstrando, os gestores vêm demonstrando a qualidade do trabalho, eles estão melhorando, trazendo novos imóveis, etc. Que nós temos a relação dos destaques do mês, proposta revisada do VTLT. VTLT, para quem não sabe, é esse imóvel aqui, que está alocado aqui para a Renault. Baita imóvel, baita aquisição, o GGS11 fechou, aprovaram, então esse imóvel vai para dentro do GGS11. A gente já vai ver isso aqui em breve no relatório do fundo. É um imóvel com um contrato atípico até ano que vem, 2026, final do ano. E aí, a partir de 27 vira típico. Ah, mas aí pode ser um inquilino. Isso aí, paciência. Loque para outro, é um baita imóvel. Né? 66 mil metros quadrados, terreno de 250 mil metros quadrados. Então, é um padrão construtivo AA. Então, assim, 68 docas. Isso aqui é muito importante sempre olhar, né? Então, é um imóvel que, caso a Renault saia, que eu não acredito, porque esse aqui é o centro de distribuição e ela fica próxima da fábrica da empresa. Então, eu não acredito muito que se sair. Mas se sair, o imóvel está ali. É a mesma situação da Americanas. Ó. E aqui a carta de intenções também para aquisição das cotas do AAA. Querem aumentar a posição naqueles imóveis AAA que está aqui embaixo, né? Já vamos dar uma olhada. Que no passado, quando o fundo fez essas compras, né, esses dois imóveis aqui, o fundo adquirindo essa participação maior ali do BLMG, ele vai se tornar cotista majoritário desses imóveis aqui, o que é muito bom. São dois AAA aqui, bem significativo. Confesso que quando o fundo fez a primeira aquisição de cotas numa emissão lá atrás, eu também critiquei, falei, pô, podia ter quitado uma dívida, né? Que o fundo tem com aquele dinheiro que comprou. A gente tá vendo a intenção do gestor aqui, que é ampliar e trazer uma participação bem mais significativa, majoritária dentro desses imóveis. Então é uma participação bem interessante. Por isso eu digo, a gente às vezes critica os gestores, mas eu mandei, na época, questionei, né, perguntando educadamente, eles me responderam, só que muitas vezes eles não podem antecipar o que querem fazer. Só que a gente vê que nesse caso aqui eles vêm fazendo um bom trabalho e aí deixa o tempo passar, a gente percebe, de fato, estão fazendo um bom trabalho ou não, nesse caso estão. Então terminou aqui também o encerramento do período de exercício de direito de preferência, né, não captou muito, 413 milhões, quer dizer, é um gasto, é um dinheiro entrando, mas também não era a ideia aqui captar dinheiro aqui, porque a gente sabe que a cota sendo negociada a mercado mais baixo que o VP, né? Então o fundo também fez visitas nesses 3 imóveis. É o único fundo, se eu estiver enganado, podem comentar aqui, mas é o único fundo que faz mensalmente essas visitas e entrega anualmente um relatório a par de cada imóvel que eles têm no portfólio. Não sei se vão conseguir fazer futuramente esse tipo de trabalho, porque de fato dá um baita trabalho,
Só que tem que reconhecer que é um fundo que traz um relatório a par para a gente ver o imóvel em detalhes, as informações. Nenhum outro fundo imobiliário de tijolo faz isso. Então isso aqui também tem que dar os parabéns para a equipe. Aqui, a expansão do Santa Cruz, né, hoje está gerando custos. A partir do ano que vem vai gerar uma valorização nesse imóvel, vai gerar receita para o imóvel, faz parte. O DRE trouxeram uma melhora aqui dentro. A gente vê acumulado no primeiro semestre, acumularam 6 milhões e meio praticamente aqui. Do resultado foi de 80 milhões e distribuíram 74. A gente vê aqui que teve um gasto um pouquinho maior em agosto, outras despesas, que eu imagino que seja muito pelas compras que eles vêm fazendo, seja então taxas talvez com corretor, taxas talvez com advogados para papelada, enfim. Pode ser que esteja aqui dentro, com registros e tudo mais. Em compensação, teve um aumento maior aqui de receita, né, que é aquele CRI que eles têm aqui dentro. Então, meio que compensa ali o custo maior, gerou uma receita maior ali também. Mais informações, aqui a gente vê as informações da situação do fundo, da alavancagem, né? Uma alavancagem de momento tranquila, são 300 milhões e alguma coisinha aqui para pagar, entre CRIs e obrigações pela aquisição. Esse dinheiro aqui em FIs estratégicos eu diria que não dá para considerar, porque é um dinheiro que está ali investido em fundos que o GGS11 quer receita mesmo, quer ter participação dentro daqueles imóveis e não vender com lucro as cotas ou o quê. Aí nós temos a disponibilidade aqui mais os aluguéis, 24. Isso aqui eles podiam separar também, mas enfim, já disponibilidade mesmo. E outras aplicações de 87. Então nós temos aqui uns, se eu não me engano, no informe mensal do fundo, aqui, né? A gente tem aqui um caixa de 106 milhões, né? Liquidez aqui, que é mantido aqui, que o fundo ele tem aí para arcar com suas obrigações. A gente olha aqui que até o fim de 2027, se a gente considerar o dinheiro que ele tem, dá para pagar. Só que claro que eu tenho que levar em conta as outras aquisições, por exemplo. O fundo soltou esse fato relevante aqui ontem, né? Onde ele vai adquirir esse imóvel aqui, parte de pagamento em troca de cotas, né, que é o montante maior aqui, mas 8 milhões e 200 vão sair do caixa do fundo para aquisição desse imóvel aqui. Então, é um caixa que vai diminuindo. Então, talvez não seja até o fim de 2027. Vamos ver também quanto eles vão captar nessa 10ª emissão. Talvez entra mais grana ali também para o fundo. Mas, a princípio, dá para dizer que até o fim de 2027 o fundo está tranquilo. Claro que ainda tem a questão de reciclagem do portfólio, que o fundo, com uma Selic caindo, pode melhorar, né? Pode facilitar a venda desses imóveis. Aqui a distribuição por receita, percebe que é uma distribuição bem interessante, né? Tá cada vez melhor. E com esses dois imóveis aqui, a exposição maior em BLMG, esse imóvel da Renault que vai entrar aqui, esse outro imóvel que eu acabei de mostrar para vocês, só que vai mudar de novo. Ambev aqui está com 14,32, só que tem que lembrar que eles têm 4 imóveis aqui dentro, com contratos diferentes, vencimentos diferentes, tá? Americanas que de fato concentra 13 aqui, é a única, né? Todo o resto aqui a gente vê que é menos de 6%, vai diminuir isso aqui também. Então, estão melhorando bastante essa questão de diversificação aqui dentro. A vacância, pela primeira vez na história, tem uma vacância aqui de 4,92%. Modalidade de contrato, pela primeira vez desde que o fundo surgiu, tem contrato típico. Isso aqui deve aumentar, essa exposição em contratos típicos. Conforme os atípicos vão vencendo, eu acredito que as renovações vão ser através de contratos típicos. Preço médio de locação, dá para melhorar também, tem espaço para isso. E o imóvel que está vago é esse aqui, né? CD Campinas, que foi feita uma rescisão antecipada, o fundo ganhou uma multa aqui, e está disponível aqui para locação. Por fim, tem muita gente que critica alguns imóveis do GGS11, né? Seja a Todimo, seja o CD de Campinas, outros imóveis aqui dentro que eles alegam que não são imóveis tão bons. Só que, gente, vamos lá, né? Esses imóveis, caso os inquilinos saiam, não são mais locados, nessas regiões onde esses imóveis têm, Camaçari, na Bahia, Cotia, Queimados, não precisa de empresa mais, caso essas empresas devolvam esses imóveis. Essa reflexão que tem que fazer, né? Quer dizer, sai aqui em Queimados, sai lá em Cotia, sai lá em Camaçari,
são imóveis que ninguém nunca mais vai alugar, porque não vai mais abrir empresa lá na Bahia, não vai mais abrir empresa lá no Mato Grosso, que vão se interessar por esses imóveis. Ah, mas pode demorar. Sim, faz parte. Ué, é locação. Aqui na minha cidade, lógico, guardadas as devidas proporções, tem imóveis que estão entregando, há 6 meses entregaram. Eu deveria até bater foto e postar aqui nesse momento do vídeo. Lindo, próximo ao centro, mas próximo mesmo, a 1,5 km do centro. Todo reformado, fizeram lá, são 8, 9 salas comerciais, está lá, 6 meses para alocar e não locou ainda. Por quê? O aluguel é caro e tudo mais. Selic em alta, bate, né? Reflete, né? Quem vai abrir uma loja ali, reflete. Lógico que estamos falando de lojinhas de 60, 70 metros quadrados, mas é só para comparar um pouquinho. Pode acontecer, pode demorar esses imóveis aqui para alocar, mas uma hora a locação sai. Só que tem que ter paciência, né? E os investidores, incrivelmente, não têm. E ainda assim, tem que lembrar que o fundo ele pode vender. Caso de repente surja uma empresa que se interesse em comprar, ele tem um imóvel que ele pode vender, é a propriedade do cotista, do fundo. Pode gerar renda, pode gerar lucro aqui para o fundo e entregar isso via lucro, ao invés de entregar via receita, e com isso depois adquirir outros imóveis, né? Então esse aqui é o que nós temos de atual aqui do GGS11. A equipe aqui vem fazendo um bom trabalho, não tem como não reconhecer isso. Eu acredito que já já ele vai estar andando aí com os grandes players, os grandes fundos de logística aqui do listados na Bolsa, né? Por fim, lembra aqui de curtir o vídeo, dar uma força para o canal crescer. Estou buscando aqui trazer informações sempre relevantes para vocês.